Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo essa aula. Meu nome é Carlos Eduardo Panosso e eu sou professor nesta reoferta da disciplina de Políticas das Relações Étnico-Raciais Afro-Brasileiras e Indígenas, né, do curso TADES. Eu vou me apresentar, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso plano de ensino, né, explorar um pouquinho ele. E aí, na sequência, a gente vai também dar uma navegada pela nossa plataforma, nosso ambiente virtual de aprendizagem, a plataforma A mais, para entender como é que vai ficar, como é que vai funcionar, né? Toda a nossa disciplina, o nosso processo avaliativo, e para a gente se conhecer também um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Vamos explorar um pouquinho essa nossa disciplina. Como eu disse, meu nome é Carlos Eduardo Panosso, eu sou professor de Sociologia no Instituto Federal do Tocantins, o Campus Palmas, e também sou professor no programa, no projeto Tô Graduado, no curso TADES, e aqui vou trabalhar com vocês, como eu disse, essa disciplina de Política das Relações Étnico-Raciais, Afro-Brasileiras e Indígenas, e a minha formação, né, eu sou graduado em Ciências Sociais, bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais, mestrado em Ciências do Ambiente e meu doutorado na área de Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional. Eu vou então falar um pouquinho sobre a nossa disciplina, né? A nossa disciplina, a Política das Relações Étnico-Raciais Afro-Brasileiras e Indígenas, busca promover um entendimento aprofundado sobre as dinâmicas étnico-raciais no Brasil. A gente tem uma carga horária total de 60 horas e o curso será totalmente remoto, ministrado por mim. A tecnologia, é importante a gente entender por que a gente entende, por que a gente estuda temas como esse, né, essa nossa disciplina no curso TADES, né? A tecnologia não é neutra. A tecnologia desempenha um papel central na formação das sociedades e na sua implementação. Não ocorre de maneira isenta de influências culturais e sociais. Portanto, é fundamental reconhecer que as ferramentas tecnológicas são moldadas por valores e contextos históricos. Sistemas refletem valores sociais. Os sistemas que desenvolvemos e utilizamos não apenas processam informações, mas também refletem as normas e crenças da nossa sociedade. Isso implica que as escolhas que fazemos na programação e design de sistemas têm consequências éticas e sociais. Algoritmos podem reproduzir desigualdades. Os algoritmos, enquanto conjuntos de regras e instruções, são projetados por humanos e, portanto, podem inadvertidamente perpetuar preconceitos e desigualdades existentes. A conscientização sobre esta questão é essencial para promover a equidade no uso da tecnologia. Diversidade e ética são competências globais. A diversidade e a ética são pilares fundamentais no desenvolvimento das tecnologias inclusivas. Profissionais capacitados em ética e diversidade são essenciais para criar soluções que respeitem e promovam a pluralidade cultural e social. Qual que é o eixo central, né? Ou os eixos centrais da nossa disciplina? Em termos de ementa, né? Qual que é o núcleo da nossa disciplina? O que que a gente vai estudar? A gente vai estudar um pouquinho sobre a formação cultural brasileira, a história e memória afro-brasileira, multiplicidade cultural do Brasil, línguas, religiões, artes, símbolos e literaturas, povos quilombolas e guarani, povoamento continental da América. É importante a gente entender qual é o objetivo, né, geral, ou principal, ou maior objetivo da nossa disciplina. O objetivo dessa disciplina é proporcionar uma análise profunda das questões étnico-raciais que permeiam a sociedade brasileira. Buscamos desenvolver uma conscientização crítica que leve ao respeito e à valorização das culturas afro-brasileiras e indígenas, fundamentais para o entendimento da identidade nacional.
Entender, portanto, que a nossa cultura, a nossa sociedade, o nosso país, ele é muito diverso, ele é muito múltiplo, né? E é importante entender que essa formação, ela, pela sua diversidade, ela também traz consigo algumas questões, alguns problemas, alguns conflitos que a gente precisa entender melhor para poder, quem sabe, solucionar algumas dessas questões, né, enquanto sociedade. O que que se espera em termos de competências que serão desenvolvidas aqui, né? Então a gente espera que ao final da disciplina vocês consigam ter uma compreensão um pouquinho melhor da formação cultural brasileira, né? Que a gente possa caminhar também no sentido de valorizar mais a diversidade religiosa do nosso país, a gente possa ter uma postura mais ética e principalmente antirracista, e que a gente consiga também fazer análises mais críticas dos nossos processos históricos, né? As habilidades desenvolvidas ou trabalhadas, né, para que a gente consiga ter aquelas competências que eu falei há pouco para vocês. A gente vai promover a identificação de singularidades culturais, análise crítica de preconceitos, através disso, produzir também conhecimento acadêmico, né? Porque o conhecimento acadêmico ele é muito importante nesse sentido de crítica também, de avaliação dos nossos sistemas e, enfim, da nossa avaliação crítica enquanto sociedade. A metodologia, né? Vocês, como são do curso de TADES e estão no projeto Tô Graduados, vocês já sabem da importância do papel fundamental que vocês, enquanto aluno, têm também nesse processo de aprendizagem. Então, a gente vai trabalhar muito com a metodologias ativas, né? No sentido de promover a participação ativa de vocês no processo de aprendizagem, incentivando a colaboração, a criatividade e a autonomia, essenciais para a formação crítica no contexto das relações étnico-raciais. Então, vocês vão, por exemplo, nas avaliações, ter um papel fundamental na construção desse conhecimento, que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco, quando a gente navegar pela nossa plataforma. As aulas serão assíncronas, né? Infelizmente, porque é legal também quando a gente pode ter o contato em tempo real, mas no contexto da reoferta, todas as nossas aulas serão assíncronas, porém, essas aulas também permitem a interação entre o professor e o aluno, né? Seja através dos fóruns, seja mesmo através das avaliações, a gente vai poder interagir bastante, possibilitando discussões e debates sobre os temas abordados, mesmo que à distância. Os recursos didáticos, a gente vai utilizar bastante vídeo, textos acadêmicos e estudos de caso. E é importante entender que esses textos, esses vídeos que vocês vão ver, tanto o texto base, que cada módulo tem, né, cada tópico lá das nossas aulas tem um texto base, tem também vídeos complementares e algumas situações de estudo de caso, serve para enriquecer o nosso conhecimento teórico. Só que é importante a gente lembrar que a nossa disciplina, embora ela seja uma disciplina com uma carga horária 100% teórica, a gente não vai a campo fazer pesquisa, nem fazer experimentos, mas é importante lembrar que essa disciplina ela tem apesar da teoria, ela tem uma ligação muito forte com a realidade. Então a gente consegue olhar para a teoria, olhar para a realidade e fazer essas conexões, né? Então, sempre, sempre que vocês forem ler um texto, assistir a um vídeo, tentem olhar, ter esse olhar pensando também na realidade. O apoio tecnológico que a gente tem, né? A gente tem muitas ferramentas, como exemplo a Google Scholar ou inteligência artificial, que são utilizadas para auxiliar na pesquisa, permitindo acesso a uma vasta quantidade de informações e artigos acadêmicos relevantes, otimizando o aprendizado. Então, vocês são craques nisso, usem, né? Usem essas ferramentas para aprender o máximo que vocês puderem durante esse período. Sobre a nossa avaliação, eu vou detalhar melhor, quer dizer, vou exemplificar melhor lá na nossa plataforma, mas ela é bem simples, tá?
A gente tem uma avaliação presencial, que vai ser uma prova objetiva, que vai ter o valor de 4 pontos, e uma avaliação que na verdade está dividida em seis avaliações que eu distribuí lá na plataforma, valendo 6 pontos, que serão as atividades no AVA, tá? No ambiente virtual de aprendizagem, na plataforma A+. Com isso, a gente vai ter então 10 pontos distribuídos nessa reoferta. O conteúdo programático também vou exemplificar, vou mostrar lá na plataforma, mas a gente tem esses conteúdos aqui que estão distribuídos em 13 aulas, né? Além desta aula que a gente está tendo aqui de apresentação da disciplina e da plataforma, a gente tem também 13 aulas, 13 módulos, né, distribuídos com esses conteúdos para vocês acessarem, assistirem às aulas, eh, assistirem os vídeos complementares, lerem os textos, né, básicos e fazer exercícios também. E os temas são esses: teorias migratórias e povoamento da América. Então, teorias migratórias abordam os diferentes movimentos populacionais que resultaram na formação da sociedade americana, explorando aspectos sociais, culturais e históricos que influenciaram o povoamento no continente. É importante a gente lembrar que o Brasil, o nosso continente de uma forma mais ampla, ele já existia, né? Antes da chegada do europeu, já existia uma multiplicidade de culturas, né? No nosso país, e que depois, ainda com a chegada do europeu e também com a chegada dos povos africanos, essa cultura ela foi se moldando, se fazendo. É lógico que nem tudo são flores na nossa história, tem muitos processos de desigualdade, de conflitos, mas é importante a gente olhar para toda essa história de maneira, essa formação de maneira crítica, né? A história dos povos indígenas e africanos, como eu falei para vocês. Aí a gente tem também os conceitos de raça, etnia e racismo, que são fundamentais, eu diria que para toda a nossa, né, o que a gente quer da nossa disciplina, o núcleo dela está aqui nesse conceito de raça, etnia e racismo. A gente vai entender, por exemplo, por que a gente não utiliza mais o termo raça para a gente se referir a pessoas de culturas diferentes, por que o termo é etnia, né? E também por que a questão do racismo ela se relaciona com esse conceito de raça. Então, o conceito de raça, apesar de não ser usado para definir culturas diferentes, é importante para a gente entender por que existe racismo no Brasil, por exemplo. A gente vai passar um pouquinho também pela cultura, literatura e religiosidade afro-indígena. E, por fim, a gente vai também trabalhar um pouquinho sobre as políticas, né, propriamente ditas, das relações étnico-raciais, que buscam promover a igualdade e a justiça social, abordando as desigualdades históricas e contemporâneas enfrentadas por diferentes grupos étnicos. Então, percebam que todos os conteúdos eles estão interligados. Então, existe uma sequência também lógica nessa distribuição de conteúdos, tá? Isso vai ser importante, por exemplo, para quando vocês forem fazer a prova, né? Entender todo esse caminhar dos nossos conteúdos. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre o legado dos povos quilombolas e indígenas, no caso aqui o povo guarani representando. É bom a gente lembrar, né, que a tecnologia